aqui o estudo do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, até agora vimos: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Agora, então, vamos ver aqui. Responderão. Então, é aqui que diz para nós que as empresas que são responsáveis, né? Não diz aqui que os agentes são responsáveis. Vem falar aqui dos agentes, mas depois que diz que são as empresas, pessoas jurídicas de direito público ou privado, prestadoras de serviços, que vão responder. Então, exclui aqui os agentes, deixando sempre as empresas como responsáveis pelas atitudes deles. Porém, aqui ela vai dar para nós uma exceção. Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade. Ou seja, tem que ser agente público e tem que estar nessa qualidade. O que significa isso? Por exemplo, se tem um policial militar que cause algum dano a terceiro, no exercício da função policial militar, a administração pública é quem vai responder pelas atitudes dele. É o Estado quem responde. Porém, esse mesmo policial, quando de folga, se ele causar um dano a terceiro, não é mais o serviço público, não é mais o Estado que é responsável, porque, apesar dele ser um agente, naquele momento ele não estava como agente, estava no seu serviço, no seu dia de folga, então a responsabilidade, no caso, não seria da administração, é isso que diz aqui o parágrafo 6º. Interessante verificarmos também a questão do dano. Esse dano, no caso, ele é interpretado pela jurisprudência como sempre que seja um dano injusto. Existe dano justo? Existe. Por exemplo, se está passando uma viatura da polícia na frente da casa de alguém, e lá dentro tem alguém pedindo socorro, se para adentrar essa casa, o policial tiver que arrebentar uma porta, quebrar um cadeado, estragar algum portão da pessoa, isso é considerado um dano justo, porque a administração pública, entende, o Estado, precisou gerar esse dano, porque o interesse público, que era o interesse do salvamento da pessoa que estava em perigo, é maior do que se sobrepõe, no caso, a tua propriedade, o teu direito de propriedade, de que ela se mantenha intacta. Então, se for um dano considerado justo, nesses casos que eu falei, por exemplo, alguém para prestar socorro, ou de repente alguém vai fazer uma fiscalização na sua casa que seja imprescindível que seja feita, no caso, esse é considerado um dano justo. Aqui, a responsabilidade é por danos injustos. Por exemplo, o policial estiver passando com a viatura na frente da sua casa, se perde na direção, vai lá e bate no muro da sua casa. Isso é considerado um dano injusto. Daí, no caso, a responsabilidade seria do Estado. Continuando aqui. Causado a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável. Então, aqui que o artigo vai falar sobre o agente, sobre a responsabilidade do agente. Até aqui falando sobre o Estado. Nesse caso, é interessante nós vermos um exemplo. Vamos imaginar que o motorista de uma ambulância está indo fazer um atendimento ou indo buscar uma vítima. E vamos imaginar também que ele, de repente, tem um mal súbito dentro da ambulância e venha a bater com o carro da administração pública no carro de um particular. Nesse caso, ele teve um mal súbito, mas isso não é um excludente da responsabilidade do Estado. O Estado não pode alegar que devido ao mal súbito do seu motorista que causou o dano. Se a pessoa que sofreu o dano provar que o nexo de causalidade, que nós falamos no começo, que ele estava certo e que a administração pública veio com o veículo e bateu nele, a administração tem que indenizar essa pessoa, independente se teve culpa, problema, qualquer que foi que causou o acidente. Porém, o que acontece? A administração pública indeniza o terceiro que foi prejudicado. Aí, a administração pública pode, através de uma sindicância, se ela não souber quem que é a pessoa que causou o dano, ter o direito de regresso contra essa pessoa, ou seja, pode cobrar da pessoa o dano que ela causou a terceiro. Nesse caso, a administração pública já pagou o terceiro, já indenizou e está só regressando agora contra o responsável.
Nesse caso, a responsabilidade do responsável, do motorista, aqui no nosso exemplo, ela é subjetiva, ou seja, a administração pública precisa provar que ele agiu com dolo ou com culpa quando causou o dano a terceiro. Então, continuando no nosso exemplo, a pessoa teve um mal súbito, e vamos imaginar que essa pessoa nunca antes tenha tido esse problema, é a primeira vez que acontece. Nesse caso, o mal súbito da pessoa seria justificativa necessária e suficiente para que ele não precisasse ressarcir a administração pública. Note que para a administração pública não é aceito nenhum tipo de dolo ou de culpa que exima a administração de pagar. Porém, para a administração pública poder cobrar do agente, ela tem que provar que houve dolo ou culpa por parte dele. Ok? Então, terminamos assim o artigo 37, parágrafo 6º. Eu só quero fazer aqui, ressaltar uma coisa, que eu falei aqui sobre a administração direta, que tem a responsabilidade objetiva, a administração indireta, autarquia e fundações públicas que sejam de direito público. Falei de sociedade economia mista, empresa pública que sejam prestadoras de serviço. E faltou falar aqui concessionárias e permissionárias. Concessionárias e permissionárias são aquelas concessões ou permissões que a administração pública dá para uma empresa realizar um serviço público, um serviço que a princípio deveria pertencer ao Estado, mas o Estado acaba repassando esse serviço. Por exemplo, concessionária de pedágio e também tem as permissionárias ou concessionária de transporte coletivo urbano, municipal, intermunicipal. Nesse caso, elas também respondem objetivamente, ou seja, se uma concessionária causar um dano a usuário ou não usuário, ela responde objetivamente. Então, não interessando se, por exemplo, o motorista do ônibus da concessionária teve dolo ou teve culpa. Se ele bate no carro de um particular, basta que o particular comprove esse nexo de causalidade, essas empresas respondem objetivamente. Uma coisa importante para nós analisarmos. Aqui, por exemplo, se um policial federal bate com uma viatura, se ele pertence à Polícia Federal, bate com a viatura no carro de um particular, você não vai acionar a Polícia Federal. Você aciona, no caso, a União, que é responsável pela Polícia Federal. É ela, a pessoa jurídica, quem vai responder pela ação dele. No caso da concessionária e permissionária, você não vai, no caso, acionar o Estado, porque quando o Estado dá a concessão ou permissão, essas empresas, no caso, acabam sendo responsabilizadas. Você não vai precisar comprovar o nexo causal contra a prefeitura, no caso, mas sim contra essas empresas e comprovando elas têm que pagar independente de dolo ou de culpa. Para encerrar, gente, um assunto que está agora bastante nas conversas das pessoas, que fala aqui um pouco sobre o direito objetivo. É sobre a questão dos presidiários que acabam morrendo dentro dos presídios, né? Eu não sei que época do ano que está assistindo, mas estamos aqui em janeiro de 2017 e houve num presídio do Amazonas uma briga entre facções e alguns presos acabaram morrendo. Então está uma discussão se o Estado deve indenizar ou não deve. A análise que nós vamos fazer aqui não é análise moral da história. Aqui nós temos que ver a questão jurídica. Moral, cada um faz a sua. Alguns acham que o Estado tem que indenizar, outros acham que não. Mas como o canal aqui é de direito administrativo, temos que ver pela visão do direito. Então, pela visão do direito, se um preso que estando custodiado dentro de um presídio acaba vindo a falecer, vai ser aplicado não só aqui o parágrafo 6º do artigo 37, como também eu trouxe aqui o inciso 49 do artigo 5º também da Constituição, que diz assim: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Ou seja, gente, não há meios do Estado escapar da responsabilidade objetiva dele quando morre um preso dentro de um presídio que não seja, por exemplo, de uma causa de morte natural, por exemplo. Se ele foi assassinado, cabe indenização sim, não há nem o que se discutir quanto a isso. Sempre que se entra nessa esfera judicial, a justiça tem sempre dito que o Estado tem que pagar. Não há um valor
pré-fixado, cada juiz, quando dá a sua sentença, diz o valor que deve ser pago e é pago a família da vítima, no caso, né? Então, como eu falei, não cabe aqui para nós um julgamento moral da história, cada um faz o seu, mas juridicamente a questão é que não há como o Estado se eximir de pagar a indenização. Todo preso que morrer em presídio deve ser a família indenizada? Não. Por exemplo, se um preso tem um ataque cardíaco, por exemplo, a administração pública fica sabendo disso, a administração lá do presídio conduz ele até um hospital, então faz o que estava ao seu alcance, faz o que era necessário para tentar salvá-lo. Se ele vier a morrer, não cabe nesse caso a indenização. Porém, em caso de suicídio, há jurisprudência, suicídio do preso, há jurisprudência dizendo que mesmo assim o Estado tem que indenizar, mas no caso é uma jurisprudência, ok? Então, ficamos por aqui nessa nossa aula, só relembrarmos a questão das teorias. Risco administrativo é que o Brasil adota, a questão do nexo de causalidade, você provando consegue a indenização. Risco integral, a exceção no Brasil utilizada em casos de acidentes nucleares ou acidentes que envolvam parte do direito ambiental, como por exemplo o de Mariana que esteve no Brasil. E essa culpa administrativa, que no caso a pessoa até consegue a indenização, mas ela precisa comprovar, no caso que houve uma falha na prestação do serviço, por atraso, inexistência ou ineficácia do serviço. Então é isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima aula.